Ai, que coisa boa! Meu Deus do céu, a alegria é tanta que transborda. Olha o meu olhinho. Tá sentindo? Ó, se eu tivesse um zíper aqui, abrir pra vocês verem meu coração assim, tum-tum, tum-tum. Parece uma escola de samba, gente. Sabe por quê? Porque eu estou voltando a fazer aquilo que eu mais amo. Eu nasci para comunicar. E o mais gostoso, gente, é participar de um podcast Visão Feminina, onde eu tenho total liberdade, porque eu tenho a confiança do Wagner Mendes. Ele detesta que eu fale o nome dele, mas eu não estou nem aí, porque ele disse que eu podia falar tudo o que eu queria. E é muito gostoso a gente poder trabalhar com uma pessoa como ele, tendo a liberdade, que confia em você. E, gente, eu estava morrendo de saudades. E o nosso podcast Visão Feminina, ele pretende e vai fazer isso. Trazer para você conteúdo, trazer para você conhecimento, para que você possa, através dessas pessoas incríveis que nós vamos trazer, a experiência de vida delas, o meu olhar feminino, também poder ter a sua reflexão e melhorar a sua vida. Sabe, trazer para você coisas que podem fazer você caminhar de uma maneira mais leve, com entendimento. Ai, é bom demais. E sabe por quê também? Eu estou muito, muito feliz, além de tudo isso que eu já falei, porque eu tenho hoje uma pessoa muito especial na minha vida, que eu trouxe para conversar. E vai ser uma conversa deliciosa pela experiência que essa pessoa tem. Hoje, vocês já sabem, nós vamos falar desse universo multifacetado do crossdresser. Eu sei que algumas pessoas estão dizendo assim, eu não sei o que é. Não se preocupe, porque a crossdresser que eu vou conversar tem 15 anos de experiência. Ela tem muita história para contar, mas principalmente como ela chegou até aqui. Todo mundo acha que as coisas são fáceis. As experiências não são fáceis. A gente vai na conquista do dia a dia. Então eu já vou parar e vou dizer, Liz Camargo. Que prazer. Que delícia! Segura a mão aqui, te ter nesse primeiro programa aqui. Que eu fico muito honrada de ter sido convidada, principalmente porque se trata de um programa de visão feminina. E você está me trazendo como uma crossdresser que é meio homem, meio mulher. De uma certa forma é isso, né, Marisa? Sim, e eu escolhi a dedo mesmo essa questão. Primeiro porque o assunto crossdresser ainda é, para muitas pessoas, uma incógnita. As pessoas falam, mas o que é isso? Né? Existe, por outro lado, também uma questão de que, se eu estiver errada, me corrija, por favor, Sim. Liz, que a crossdresser, ela faz parte desse LGBTQIA+. Então, eu até hoje estou procurando a letra C em todas essas siglas. Mas isso é uma outra questão que eu acho que até a gente vai conversar. Sim. Mas assim, a crossdresser, você sabe, Marisa, que as pessoas têm muito preconceito, inclusive o meio LGBTQIA+, por falta de informação. Né? Uhum. Eu ouvi uma vez uma pessoa catedrata nesse meio crossdresser dizendo assim, nós todas somos travestis. Porque é óbvio, enquanto eu estou de Jaime, eu sou o Jaime. Quando eu me torno Liz Camargo, eu estou travestida como Liz Camargo. Eu estou trocando a roupa. Aliás, o crossdresser é a troca de vestido. Exato. Porque a crossdresser, na verdade, é assim, é o homem ou a mulher... É a troca de vestir. De vestir. É de vestir, né? É de se ver o homem se ver como mulher. Isso. E o que as pessoas também não entendem, porque a mulher também pode ser crossdresser, claro, exatamente. se ver como homem. Exatamente. E é um fetiche isso, Liz? Então, para muitas é um fetiche, para outras é um prazer. Mas o que eu queria, só finalizando, assim... A falta de informação traz muito preconceito, inclusive para o meio LGBTQIA+. Por quê? Aos olhos do meio, nós não somos travestis, nós não somos trans, nós não somos transformistas. E o que nós somos? Homens que têm o prazer de estar, por alguns momentos, transformados em mulheres. Ponto.
Porque não necessariamente a crossdresser, quando ela se veste de mulher, ela vai nos ambientes, ela sai. Isso pode ser feito, por exemplo, num ambiente fechado, Claro, em casa. claro, porque muitas não querem ter a interação social. Entendi. Ou por medo, porque inicialmente causa medo de aceitação, preconceito, enfim. Outras desejam muito isso. E aí é um processo longo, né? Mesmo porque, Liz, eu sei que a crossdresser, seja homem ou seja mulher, vamos falar a crossdresser. Já entendemos o que significa. Tintim, bate aqui, ó. Coisa boa, brindar com água. A crossdresser, ela pode ter um namorado ou namorada, pode ser casado, pode ser noivo, porque não necessariamente ele tenha, pelo fato de se vestir como mulher, Não existe, tenha uma orientação sexual. A orientação sexual é o que pouco importa, Marisa. Sim. Existe, quando você fala 15 anos de experiência, é na verdade 15 anos de vida, porque eu tenho 15 anos, não parece. Né? Mas, aliás, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu lembro que no começo, Liz, quando você nasceu, depois mudaram até o seu nome, né? Eu não fui no evento, né? E aí o Jaime, o seu lado masculino, me convidou. Falou, você não quer ir lá na Queen? Para conhecer. Tá? Para conhecer. E eu nunca tive, graças a Deus, preconceito de nada. Aliás, eu tenho um preconceito só. Eu não gosto de gente desonesta. Sim. Aí eu tenho esse preconceito. Sim. Não gosto de ladrão, eu Sim. tenho preconceito. O que mais tem, né? Pior é isso, gente do céu. Eu disse que eu não ia olhar para ele. Nós estamos no país errado. Aí, Liz, eu peguei e fui com uma amiga. Com a Laura? Com a Laura. Aí nós estamos lá na porta, aquele vucu-vucu, aquele povo chegando. Eu lembro disso. De repente passou uma mulher chiquésima e me chamou a atenção porque eu falei, nossa, essa mulher parece a Hebe, mas eu sabia que não era a Hebe. Claro. Aí passou... Mesmo porque a Hebe já tinha falecido. Já tinha falecido. Falei, não pode ser o espírito da Hebe aqui. Aí eu peguei e cumprimentei, boa noite. Nisso, a Laura me cutucou. Ela falou, Marisa, você viu quem é? Eu falei, eu não sei, uma senhora elegante, parece a Hebe. Eu falei, é o Jaime. Eu falei, como? E até então, eu não sabia do seu nome, né? Aí eu olhei, você começou a dar risada. Então eu acho que a Liz nasceu naquele evento. Na realidade é assim. Quando eu criei o Noite Rainha Cross, eu criei o Noite Rainha Cross com um objetivo. Naquela época, nós não tínhamos o local, aliás, existia assim. Existia o BBC, que era uma organização via internet. Existia inclusive o fórum do BCC, isso mesmo. Brazilian Crossdress, é isso mesmo. Só que era uma organização que de alguma maneira, e me perdoem quem achar que eu estou errada, e eu sei que eu não estou, era muito elitizado. Ou seja, as incursões para interação social eram feitas só com quem tinha muito dinheiro. Ou seja, eles fretavam um navio, eles fechavam um hotel. Já era uma discriminação. De alguma forma. Tanto que se você tentasse entrar, eu tentei entrar várias vezes. E você não conseguia, porque você tinha que ter um certo status. Bom, visto isso, e a Marisa, você sabe tão bem quanto eu, que minha formação é de publicidade e propaganda, sim. Eu vendo as coisas, eu tinha uma visão diferente. E eu queria que as pessoas em geral, se fosse um operário, um guarda, um médico, um engenheiro, qualquer que fosse o seu status, ele pudesse ter a oportunidade de estar com outras pessoas iguais a ele. De usufruir de um momento de prazer. Interação social. É lógico. Porque, Marisa, é assim, quando você se assume, quando você se descobre crossdresser, é mais ou menos... Hoje em dia não tanto, porque a coisa está disseminada. Mas antigamente, quando você se descobria gay, você se achava único no mundo. Fora as dificuldades que tinha que enfrentar. E quando você se descobre
crossdresser, você também acha que você é a única pessoa no mundo com esse desejo, ou com esse fetiche, ou com esse prazer. Então, como o ambiente de, digamos, execução do prazer de estar crossdresser, de estar mulher, muitas vezes se resume no banheiro da tua casa, porque a tua esposa não pode saber, teus filhos não podem saber, teu pai não pode saber, tua mãe. Então você veste uma calcinha, passa um batom na boca, se olha no espelho por uns 15, 20 minutos, é um alívio. É mais ou menos isso. Então, quando eu criei o Noite Rainha Cross, foi com esse objetivo, para que elas se conhecessem. Que tivesse um espaço que elas pudessem compartilhar E uma com festa. pessoas que têm o mesmo sentimento, a mesma sensação, o mesmo prazer. E eu achei maravilhoso quando você colocou Noite Rainha Cross, que é isso, era uma festa para as pessoas terem o quê? O prazer, a felicidade. Porque para mim todas são rainhas. Sim. Rainhas na sua essência, entendeu? Bom, e aí eu me cortei, eu vou voltar. Quando eu criei Noite Rainha Cross, eu era maquiada por um maquiador que eu contratava para ter uma estrutura de camarim e maquiagem. E eu, obviamente, simplesinha, eu tinha eu nem vou citar nomes, eu tinha um estilista que me emprestava as roupas. Até que um belo dia, eu conheci Cacá de Poli. Famosíssima, Né? Cacá de Poli, que eu também tive o privilégio de conhecer. E eu não tenho vergonha de falar. Numa das primeiras vezes, eu com peito peludo, uma peruca de vovó Donald, enfim. Mas eu achava que aquilo estava não perfeito, mas estava bom. Ela me chamou no canto e falou assim, olha, tem um amigo que é maquiador, ele gostaria de fazer uma maquiagem em você. Você aceita? Eu falei, claro. Fui até a casa de Luli Cal, que era perto da onde nós fazíamos as festas, que era no Bar Queen, na Rua Vitória. E lá ela virou para mim e falou assim, nunca vou me esquecer, com quantos anos você quer aparecer? Falei, sei lá, 38 anos. Ela falou, senta e só se levanta quando eu acabar. E foi feito isso. Levou acho que 1h30, mais ou menos. E na época eu usava uma peruquinha loira, curta, não chegava a ser Chanel. Ela colocou em mim, eu fui pro espelho. Na hora que eu me olhei no espelho, eu não me reconheci. Qual foi a sensação, o sentimento que passou pela Liz naquele momento? Que eu estava vendo uma outra mulher. E que não fazia parte do meu corpo. Foi uma coisa muito estranha. Mas isso te causou uma sensação Ruim, boa? muito boa. Muito. Boa pelo resultado, porque é o resultado que toda crossdresser É isso que eu queria saber. quer ter. É o desejo, né? Tá de ter, está cada vez mais parecida, mais próxima do aspecto feminino, e aquilo era uma realização. E aí eu me lembro que ela me colocou num táxi, e foi quando eu cheguei, e vocês estavam na porta. Dia. E aí, eu tinha um staff, e quando eu entrei no local, as pessoas, olha a Hebe, olha a Hebe, olha. E as pessoas que trabalhavam comigo também não me reconheceram. Mas essa coisa, olha a Hebe, olha a Hebe, eu achei que fosse pura brincadeira. Depois de mais ou menos, acho que... Não, aí passado um mês, porque nós tínhamos festas mensais, Sim. na seguinte, eu já estava mais paramentada, a Luli começou realmente a me cuidar de você. Exatamente. Cuidar, é o por isso que eu cuidado. falo que a Luli é a mãe da Liz Camargo. E falo isso para todo mundo com a maior gratidão. Depois disso, o Guia Gay colocou na internet, nasceu a cover da Hebe Camargo. E era uma coisa assim, para você podia não ser, mas pra gente que estava te assistindo, que estava te vendo, era tão evidente essa semelhança, era uma coisa assim tão doida. E eu que conheço o Jaime, e quando vi você, mas na hora, falei, é a Hebe. Porque talvez, Marisa, é engraçado quando eu falo talvez, eu tenho noção disso. Essa parte do meu rosto aqui, ó, Expressão dos olhos, eu acho que se parece muito com ela. E tem um detalhe, Liz, que é muito importante eu te dizer. É muito doido, eu não sei como explicar.
eu que te conheço, né, como Jaime, te conheço como Liz, na hora que você está se apresentando, você muda. O teu gestual é outro. Talvez você não se dê hoje conta. eu tenho noção perfeita disso. O teu tom de voz, a tua delicadeza. Eu não consigo ver um traço do Jaime. Então, Marisa, tem um detalhe importantíssimo. Você sabe que eu tenho hoje um estúdio que veio depois do Noite Rainha Cross e tal. Um estúdio próprio para montagem das crossdressers. Depois a gente... O que já foi um passo maravilhoso foi a Noite Rainha Cross, porque a Liz Camargo deu espaço para várias cross poderem se sentir, naquele momento, felicidade. Porque, para mim, Liz, felicidade é um estado de espírito Sem do dúvida. momento. Você tem momentos lampejos, às vezes, e você soube respeitar e mais, sabe? Criar esse momento para que todas pudessem sentir o que você, num dado momento, também sentiu quando você se viu linda e maravilhosa. Então, mas eu digo que, além do respeito, nós somos todas iguais. Eu sempre digo uma coisa, cada uma no degrau do seu processo. Sim. Por que eu falo isso? Que é evolutivo, né? Para algumas que querem essa evolução. Como eu disse, tem algumas que preferem continuar no sigilo, na sua coisa particular, não haver interação social, não sair para a rua, não ir para uma balada, não conhecer outras pessoas. E cada uma tem um estilo. Por isso que é tão multifacetado. Sim. Né? É um leque muito grande. Mas acima do respeito, além do respeito, é muito mais de poder dar a oportunidade daquelas que tinham esse desejo de conhecer outras, como elas continuam falando. Nas festas que a gente faz, é troca de figurinhas ao vivo, olho no olho, sabe? E acredito que também... Desculpa, e é um exercício de comportamento. É maravilhoso. Se as pessoas pudessem acompanhar... Eu tive essa oportunidade, porque depois eu também comecei a ter um afeto. Amor, você inclusive foi apresentadora do Miss... Foi. O primeiro. O primeiro Rainha Cross. O primeiro, gente, e participo dos eventos que você faz e vou com tanto carinho, porque eu também recebo carinho. Claro. Você falou numa palavra mágica, Liz Camargo, é o respeito. E uma coisa, eu quero perguntar agora, já a gente volta. Eu fico imaginando, eu me coloco, por exemplo, no lugar da esposa de uma cross. Você deve ter... É um assunto sério. Você deve ter N exercícios que chegou até você, porque você tem... é como se fosse uma confidente, né, dessas cross. É assim... Desculpa. Não, tem que pedir desculpa, não. Nós estamos conversando aqui. Eles compartilham comigo. Tem algumas pessoas que vão no estúdio que nunca comentaram sobre esse aspecto com ninguém. Eu sou a primeira pessoa a receber essa informação vindo deles. Ou delas. Mas quando eles chegam, são eles. Então, eu me sinto muito honrada até pela confiança. E a responsabilidade do teu trabalho é assim, fantástico. Eu não sou psicóloga. Sim. Eu, na verdade, eu sou uma boa ouvinte. E eu faço uma coisa que eu me orgulho muito. Acolhimento. Isso é maravilhoso. Você me faz lembrar uma pessoa, vou abrir até um parênteses aqui na nossa conversa. Quando eu comecei no rádio, eu tenho uma amizade muito grande com a Ana Fadigas. Sim. Uma pessoa querida, que, aliás, através de você eu a conheci. Um beijo maravilhoso para ela, talvez esteja até nos acompanhando. E ela tinha, junto com o Otávio Mesquita, uma revista chamada G Magazine. Claro, famosa. Hoje as pessoas falam, né, de o respeito, o gay, porque... Gente, eles não têm ideia do que era 20, 30 anos atrás, nós nos conhecemos há esse tempo, 30 anos atrás, como o gay, que não tinha essa
união como tem hoje, LGBTQI+, Não, a não, luta... desculpa, não existe união. Não existe ainda. união. Existe Não existe esse aglomerado Isso, de aglomerado. letras. Falou bem. Porque união, eu sempre falo, né, para as pessoas, para os amigos, eu tenho amigos, entre a minha lista de amigos, eu tenho amigos gays. Eu falo, o pior preconceito está entre vocês. É verdade. E eles concordam. É verdade. Tá entre o trans, o gay, a cross. Existe, parece uma disputa desnecessária, não é? Existe um ego exacerbado. Isso. E das cross, eu digo claramente porque eu faço parte dessa comunidade. Sim. São raros os casos, né? Só para fechar o raciocínio. Tá. E eu lembro que nessa época, a Ana Fadigas, que tinha a G Magazine, eu falava da revista no programa de rádio que eu tinha na época. Ela me contava. E toda vez que você fala desse acolhimento, ela também tinha uma postura muito parecida com a sua. Porque as pessoas queriam ter a revista e não podiam levar para casa. Porque não tinham com quem compartilhar. E mais, era um medo. Que alguém visse. Sim. Outra coisa que eu acho que vale a gente frisar aqui, seja o gay, seja o cross, seja o trans, o maior preconceito é dentro de casa. Começa dentro de casa. Não. Não? O maior preconceito vem de você mesma. Porque você não aceita. Marisa. Mas não existe dificuldade. Por exemplo, no caso da cross. Como eu, um homem, crossdresser, vou chegar para minha mulher, que eu sou casado há 10 anos, e me descobrir esse fetiche, falar assim para ela, olha, senta aí que eu tenho que conversar. Eu quero que você me diga isso. Tá, Como eu é vou que te isso falar. funciona? Muitas, quase todas, chegam para mim e falam, Liz, eu tenho muita vontade, porque, Marisa, tem um detalhe muito importante. Agora eu vou falar pelo Jaime. Tá. Quando você se descobre gay, você quer, até por questão de buscando o acolhimento, falar pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão, pra sua irmã, pro seu primo querido. Pro mundo. Pro teu chefe, até, se você puder. Sim. Eu sou gay, mas sou feliz. Você busca aceitação. Da mesma forma, quando a cross se descobre cross, ela tem muita vontade que as pessoas que ela ama, porque engano das pessoas achando que uma cross não ama o suficiente a esposa. É uma outra questão, mas aí é outra história. Ela tem vontade de contar para a esposa. Muitas vezes para os filhos essa vontade não existe realmente por medo. Mas para a esposa, elas têm muita vontade. E elas me perguntam, você acha que eu devo contar? A resposta sempre é a mesma. Eu não conheço tua esposa. Sim. Não se esqueça que a sua esposa se casou com o seu lado masculino. Lógico. Existe, Marisa, o lado da libido. De repente, você acorda de manhã e você descobre que seu marido, ao invés de cueca, ele quer usar calcinha. E eu sei até de mulheres que gostam desse fetiche. Exatamente. Pede pro marido usar. Exatamente. Não é o meu caso. Exatamente, mas tem eu diria casos para que você que por mais que hoje a coisa esteja um pouco mais liberada mentalmente, ainda existe uma parcela muito pequena de esposas que aceitam, porque uma coisa é você aceitar, compartilhar e respeitar, né? Outra coisa, muitas vezes, eu sei que eu vou causar polêmica com o que eu vou falar, muitas esposas aceitam, porque se ela se separar naquele momento, ela vai perder alguma vantagem econômica. Entendi. Tá? Até uma vantagem emocional. Vai ter uma desvantagem emocional. Então é muito complicado. Você está lidando... Porque, Marisa, é aquilo que eu acabei de falar. Você é esposa, está casada, sei lá, 5, 10 anos, estou dando um exemplo. Você descobre... O pior é quando você descobre. Como já aconteceu várias vezes. Pega uma mala escondida, um baúzinho com chave, abre e lá tem calcinha, roupa feminina. A princípio... Acha que é amante. Exatamente. É? Mas o que a roupa da mãe está fazendo na minha casa? E aí, algumas cross inventam até que é uma amante. Acham melhor. Acho que é menos ruim, né?
mas a maioria confessa, olha, eu gosto de me vestir de mulher, e a primeira pergunta que vem da esposa, você gosta de se vestir de mulher para dar para outro homem? Porque a associação é, então você é gay. E nem sempre são. E dá para entender também esse posicionamento da mulher, né, Jaime? Porque é um desconhecido Jaime muitas não tá vezes. aqui. Ai, desculpa, Liz, perdão. É um desconhecido muitas vezes para a mulher. Completamente. Eu fico também, como a gente está falando de visão feminina, com o meu olhar feminino, eu fico imaginando isso acontecendo comigo. De repente, o Paulo chega para mim e fala assim: olha, eu sou crossdresser. Suponhamos que eu nem soubesse o que era. O que, que é isso? Ah, eu gosto de me vestir de mulher. A primeira coisa que eu ia perguntar para ele era a seguinte: você se veste de mulher porque você quer transar com outro homem? Eu acho que também esse lado tem que ser entendido. Então, Né? e aí, assim como É existe complicado, Liz. uma parcela, que eu diria pequena, de esposas que tanto aceitam, respeitam, e quando eu falo compartilham, e aí é um assunto delicado, mas eu vou acabar falando, porque aqui tem muita liberdade, gosta, inclusive, para fazer inversão sexual. Pois é, a mente do ser humano é uma caixinha de segredos fechada. A gente nem sabe, até a gente mesmo. Né? Eu não sei o que eu posso estar pensando, como é que amanhã eu posso estar enfrentando uma situação dessa, porque a mente, ela viaja, ela E vai... aí, Marisa, tem o autoconhecimento que eu falo sempre nas lives que eu faço. Sim. Se autoconheça, porque tudo fica mais fácil. Sim. Eu digo para elas, se autoconheça e pare de culpa. Porque, Marisa, estar homem e se transformar numa mulher, à vista da sociedade, pode parecer tanto bizarro como um grande pecado. Né? Sim. A gente é criados Dentro de padrões, de né? caixinhas, né? Sim, de padrões. E eu sempre digo, tenta o mais possível administrar esses dois lados. Supomos, o Eduardo e a Maria. Né? O Eduardo enquanto homem e a Maria enquanto crossdresser. Tenta administrar esses dois lados até você ter certeza que ela vai te acolher. Porque o que eles buscam quando eles contam é É um acolhimento. entendimento, né? Tá? Daquele sentimento, Mas é um daquela choque emoção. muito forte. Eu me coloco no lugar delas e converso muito com elas. E Né? pode existir o caso de uma cross, né? O Eduardo, vamos usar o nome de Tá. Eduardo e Maria. O Eduardo, quando ele se Transforma. transforma em Maria, pode acontecer dele querer ser muito mais Maria do que Eduardo? Muitas vezes. Pode. Muitas vezes. E isso no dia a dia, na rotina. Aí esse é o assunto. E aí eu entro na hora do estúdio. A pessoa vem se montar uma vez, 2, 3. Muitas vezes, numa das vezes ela fala assim pra mim, já toda montada, maquiada. Você acha que eu tô bonita? Tá bonita. Porque, Marisa, desculpe a falta de modéstia. Eu quero transformar realmente um homem numa mulher. Eu não quero simplesmente passar um batonzinho na boca. Sim. Senão ele continua em casa. Sim, Né? lógico. Sem pagar nada, inclusive. Exatamente. Então eu faço um trabalho legal. Primoroso. Né? Então eu falo, claro que tá bonita. Você acha que alguém me desejaria? Aí eu já sei que é o link. Né? Porque, Marisa, vai chegando uma hora que por mais que ele diga que é heterossexual, e eu não estou dizendo o contrário, quem sou eu, Liz Camargo, para falar, você não é hétero, você é isso, você é aquilo. Eu não ponho rótulos em ninguém. Sim. Mas vai chegando uma hora, e isso é dado a minha experiência de convivência. Sim. Elas também querem uma experiência na cama. Algumas, inclusive, querem essa experiência na cama com uma outra crossdresser. Já chegaram a pedir para você ter essa experiência? Muitas vezes. Mas eu não misturo as bolas. Sim. O estúdio, da mesma forma que Noite Rainha Cross não foi criado para que ninguém fosse lá para transar,
e sim para se conhecer. Depois de lá pode ir para onde quiser. O estúdio também não é um local onde elas vão lá serem montadas para que eu arrume acompanhante. Tanto que no meu site eu deixo bem claro, eu não me responsabilizo por acompanhantes. Mesmo você tendo isso no site? Muitas me pedem. Pedem? Muitas me pedem. Pedem para você ou pedem para você encontrar um acompanhante? Pedem para mim E pra, encontrar. Eu digo, não vou fazer isso. Porque, Marisa, eu já trabalho com uma parcela, eu não diria complicada, mas delicada, que somos nós, crossdress, com toda essa problemática, algumas limitações, muitas limitações às vezes, detalhes delicados mesmo. Eu não quero me preocupar, porque senão o estúdio vai virar um bordel. Sim. E não é o caso, e não foi a intenção. Talvez e não é se o virasse, eu ficaria milionária. Mas eu não quero ter esse tipo de preocupação. E nem esse tipo de energia. Exato. Né? E nada contra. E nada contra. Né? Mas eu me ponho no direito de não. Acontece de elas irem para o estúdio, e você já está dizendo isso, que monta uma vez, monta a segunda, monta a terceira, e aí vem aquela necessidade delas serem vistas com um olhar que não seja só o da Liz. Claro. E aí, como é que elas Liz, pedem? você me leva para passear? Levo, eu tenho um pacote que justamente eu faço, além da montagem, a gente sai para o lugar que elas quiserem. Eu já levei, desculpa, para teatro, para cinema, para restaurante, no shopping, boate LGBTQIA+. Você deve ter, assim, experiências de diferentes reações. Qual foi a que mais te deixou, assim, surpresa? Eu tive, acho que por 2 vezes, uma cross que ela me pediu que eu levasse ela a fazer compras na Oscar Freire e tinha que ser na parte da manhã. Tá. Falei, tudo bem. Então, obviamente, Marisa... Que tipo de compra que ela queria fazer? Roupa? Sapato. E, na realidade, eu percebi no decorrer do passeio que ela não ia comprar nada. Ela queria ser vista e queria experimentar a sensação de estar mulher e como ela seria recebida. E, lógico, se sentindo mais segura, tendo você ao lado. Você sai montada ou... Às vezes sim, às vezes não. Neste dia eu não saí montada. Tá. Porque algumas situações eu prefiro que ficar dentro do armário e sair o meu operário Jaime para a história, para que elas tenham mais segurança, né? Sim. E aí, obviamente, meu trabalho foi mais a miúde, porque afinal de contas eu estava colocando um homem travestido de mulher às 10 horas da manhã, a céu aberto, com sol, na Oscar Freire. Nossa, gente. Né? E eu vou dizer uma coisa para você. Naquela época, já faz muito tempo, eu também estava temerosa. Sim. Né? Porque eu não sabia a reação. Há quanto tempo que você vinha fazendo atendimento? Você sabe me dizer mais ou menos? Esse tipo de do estúdio? Devia fazer uns 4 anos, mais ou menos. Mais ou menos 4 anos. A Luciana já não estava comigo. Sim. Aliás, um beijo para a Luciana, que é ela que me ajudou a começar o estúdio, né? Então, quando nós chegamos na Oscar Freire, nós fomos entrando nas lojas, eu falava, olha, minha amiga, ela quer experimentar os sapatos. Óbvio, Marisa, o nível, imaginamos, o nível de atendimento da Oscar Freire, você presume que seja sempre melhor, e nem sempre é, claro, do que você ir numa loja do Brás. Eu não estou desqualificando nada. Né? Você imagina que o atendimento seria diferente. E foi maravilhoso. Ela experimentava, a senhora gostou, a senhora não gostou. E aí eu fui percebendo que ela não comprava nada. Uhum. Mas eu fui deixando, porque eu fui percebendo, Marisa, que aquele era o sonho dela. Eu digo que no estúdio, eu tô lá para realizar sonhos. É como se fosse uma mágica, né? Deliciosa. É uma viagem. É uma viagem. É uma viagem. Uma fantasia, uma viagem num balão mágico. Tá? Pronto. E eu lembro que acho que na última loja, na penúltima loja, ela comprou alguma coisa. E voltamos pro estúdio, ela foi desmontada e foi embora feliz. E teve algum caso, Liz, que você pudesse contar pra gente
de uma cross conversar com a esposa, ter aceitação e a esposa compartilhar o momento? Claro. Teve? Já teve Eu não vou isso? citar nomes. Não, por favor. Tá? Nem posso. deve, nem deve. Mas se estiverem me escutando, eles sabem que eu estou falando deles. E você conheceu no coquetel um Sim. casal. Sim. Eles, para mim, são um exemplo. E não digo que não tenham dificuldades. Tá? Não houveram e talvez até tenham dificuldades. Não é de aceitação, da convivência. Porque Até é uma nova adaptação, né, Liz? É um novo ciclo. Marisa, de eu convivência. digo assim. Vou de novo chamar o Eduardo e a Maria para a conversa. O Eduardo chega do trabalho, de repente quem surge é a Maria. A esposa tá lá, né? Ele vem, coloca lá a malinha dele, tira o terno, vai, toma o banho e volta de lingerie. Então. É isso, mais ou menos. É, mais ou menos isso. Então, é uma gangorra, Sim. né? Mas esse casal que eu tô me referindo, eu sinto que eles têm uma sintonia de amor muito grande, sabe? Eu digo que o amor vence qualquer barreira, Vence. né? Vence. O amor verdadeiro realmente, você aceita o outro como ele é, desde que aquilo não te violente. Porque tem esse detalhe, Marisa. E tem uma coisa que eu acho, além do amor, eu vejo duas situações. Essa do amor, né, que é tão intenso que você não consegue dizer, não, eu não quero mais porque eu não aceito. Você não consegue se imaginar longe da pessoa porque você ama. E tem um outro lado, né? De você ter uma relação, quando você é um casal, casado ou mora junto, uma relação de sexo tão harmoniosa, tão forte. Isso. Você fala, eu tenho duas condições. Ou eu aceito e mantenho, porque a gente sabe a importância de relacionamento de um casal, o que o sexo significa. Sim, claro. Né? O amor e sexo. Sim. Quando existe os dois... É perfeito. É perfeito. Às vezes perfeito. não. Às vezes existe só o Sim. amor e às vezes existe só o sexo. Aí a pessoa não consegue se imaginar Sim, longe. longe. Existe isso. Claro né? que sim. Então claro que eu sim. acho que se tiver amor e sexo, perfeito, porque a aceitação pode ser... Só que mesmo assim... Não se pode imaginar que tudo são flores, porque nada na vida tudo são flores. Não deixa de ser um momento de adaptação. Sim. E às vezes, naquele dia que o Eduardo chegou, pôs a malinha, deixou o terno e veio como Maria, a esposa dele não está afim de ver Maria. Porque, Marisa, Exatamente. Existe uma coisa que eu fui percebendo no decorrer do tempo, e eu comento às vezes com elas. Isso eu já vi, já me apercebi. Elas vão ficando tão bonitas, montadas, porque, Marisa, você é mulher e você me desculpe o que eu vou falar. As mulheres estão, claro, pelo decorrer do trabalho, filho, dupla, tripla jornada, as mulheres se tornaram um pouco menos cuidadosas com essa coisa de se maquiar, se arrumar, né? Não tem que pedir desculpa, e agora eu vou escancarar um negócio que eu falava isso no rádio. Na época, lá atrás, que eu era radialista, eu falava, gente, não adianta nada vocês quererem que o marido seja arrumadinho, tudo bonitinho, quando vocês deixam de usar lingerie e põe aquela camiseta, na época existia, do vereador, né? Vote no fulano. Quando eu falava isso, o pessoal morria de rir. Eu falava, gente, é verdade. Né? Ou então, inverno. A mulher parece um carro alegórico, bota a meia de um jeito, gorro, né? Então, e o homem também. Então fica complicado. Perde o tesão, Exato. Né? O caminho do tesão. Então... Ainda mais hoje, né? Botar uma camiseta lá, vereador. Deus, dependendo, eu soco o Paulo fora da cama, não entra nunca mais. Então, naquele momento, muitas mulheres que aceitam a história e tudo mais, elas começam a perceber que aquela Maria que tomou conta do Eduardo tá mais bonita que ela. E mais, ela pode ter, a partir desse momento, um grau de exigência sem querer.
A Maria A Maria, sempre tem. não é? Ela quer comprar Nossa. mais roupa, ela quer diversificar na peruca, ela quer comprar sapatos. Mas ela também quer ver na esposa alguma coisa próxima àquilo que ela é, a Maria que ela é, Nem ou não? sempre, Não? nem sempre. Não existe essa cobrança? Eu não diria que nós crossdresser, na sua maioria, sejamos egóicas. Mas naquele momento, Marisa... Gostei da palavra egóica. Naquele momento que você está se produzindo, é você. Sim. Não existe mais ninguém. Existe quem talvez vai me olhar, quem talvez vai me desejar, né? Que depois a gente volta nesse assunto. Então, aí começa uma disputa entre a Maria e a mulher do Eduardo. Sim. Tá? Velada a princípio, mas muitas vezes, e casos que eu conheço, a disputa foi tão grave, ou você volta a ser só o Eduardo e manda essa Maria embora, ou acabou o nosso casamento. Ciúme. Claro, claro. Porque aí o Eduardo começa a se preocupar muito mais com seu lado feminino. Eu acabei de falar. Comprar calcinha, sutiã, lingerie em geral, sapato. E aí, numa situação dessa, o que o Eduardo faz? Meu filho deve estar falando assim, mãe, eu não tenho nada a ver com essa história. Mas a gente está usando um nome fictício, como qualquer outro. Depende. Aí, nesse caso, se a esposa do Eduardo chega e fala para ele, não quero mais, esquece essa Maria. O que ele faz? Já teve caso de que ele acaba eliminando esse fetiche? Então, E deixa. Marisa, aquilo que eu acabei de falar pra você. Não existe ex-gay e não existe ex-cross. Existe sim aquele momento em que você fala, bom, para preservar meu casamento, eu vou deixar de lado esse meu desejo. Se reprime. Se reprime. Muitas vezes vira patologia, Imagino. tá? Imagino. Outras situações, então, se você não aceita Maria, eu também não aceito você. Chuta o pau da barraca e vou Então, continuar sendo E aí, Eduardo e muitas Maria. vezes, nesse caminho, a pessoa vai seguindo o caminho da transição depois. Ela se vê livre, liberta, né? É multifacetado, né? É um segmento que tem que ter Talvez uma expertise para poder lidar com Talvez tantas hoje situações. esteja nos assistindo uma psicóloga que eu conheci no coquetel, doutora Marcela. Um beijo, Marcela, porque eu respeito muito o seu trabalho. Porque, Marisa, tem uma coisa interessante. São poucos psiquiatras e psicólogos que se atêm a atendimento ao crossdresser. Por preconceito, todo preconceito vem de uma falta de informação e mais, não quero me informar porque não quero lidar com esse assunto. Então, quando você encontra uma psicóloga como a Marcela, que esteve no coquetel por um breve tempo, eu aconselho, eu falei nisso porque eu aconselho sempre que as pessoas busquem, quando podem, Uma ajuda profissional até para poder se conhecer melhor, entender o que está acontecendo e uma ajuda para ver que caminho que eu vou seguir. Ou, não é nem que caminho que eu vou seguir, se descobrir e ver qual é o caminho que ele vai encontrar. Não é? É isso. Porque o psicólogo, ele não te aponta, ele faz você se descobrir. É o autoconhecimento Sim, que eu sempre sim. falo, né, Marisa? Porque deve ser complicado, imagino, né? Eu sou hétero, eu nunca tive esses fetiches, não sei se amanhã isso pode acontecer comigo, mas eu sempre procuro, Liz, me colocar no lugar das pessoas, ao invés de rechaçar, ao invés de Empatia. julgar, sabe? Eu procuro entender. E em procurar entender, eu me ponho no lugar da pessoa. Se isso tivesse acontecido comigo, né? Se estivesse acontecendo comigo, eu ia procurar realmente ajuda. E eu sei que... Eu ia procurar a Liz lá no estúdio. Primeira coisa, Liz, vem cá, eu preciso conversar eu não com sou você. psicólogo, eu sempre Sim, deixo isso muito sim. claro, porque eu não posso direcionar as pessoas por um caminho. Sim. Eu posso acolhê-las, eu posso ouvi-las e posso dar a minha experiência, Exatamente. apesar que a minha experiência
não é a comum, você sabe bem Sim. do que eu tô falando, porque eu tive o privilégio de ter pais, não que os outros não sejam, que aceitaram a condição do Jaime de gay, mesmo sem ter total entendimento. Eu nunca tive discriminação dentro de casa, né? Pelo menos pelos meus pais. Então tudo foi mais leve para mim, né? O que eu sempre digo, quando a Liz Camargo incorporou, eu tinha leveza na história. Eu não tinha que ficar me escondendo. Meu pai já havia falecido, mas eu tenho certeza que se não houvesse falecido, ele também teria até compartilhado, porque nos últimos tempos minha mãe até participava de festas. Por isso que há pouco na nossa conversa eu disse a você que existe, infelizmente, um grande preconceito que começa na família. Tio, prima, primo, Sim, claro. né, que acabam, não, aquele ali, é como se ele fosse o patinho feio. Mais do que o patinho feio, como se ele fosse tivesse uma doença. Uma doença contagiosa. Exatamente. Né? Exatamente. Olha, eu tenho um exemplo maravilhoso que você já sabe, e eu sei que ele está acompanhando aqui, porque ele é um querido, acredita no meu trabalho, né? E é o primo do meu marido, de Birigui. Que eu conheci uma vez. Eurico, paixão que eu tenho por você. Aqui, ó. Um abraço delicioso. A tia do Paulo, tia Isaura, era uma pessoa como a sua mãe, sabe? Que acolheu, que entendeu. Agora, imagine, o Eurico já passa dos 70 anos, imagine isso lá atrás. E ele falava, gente, não adianta falar trans, gay, cross, existe toda essa problemática da aceitação, independente do que seja, existe dentro da família. Claro. E é muito importante que as pessoas comecem a trabalhar isso de forma diferente, o que é diferente de querer levar a criança para esse negócio do LGBT, que tem aí o desfile, não é desfile? A parada, né? E achar que a criança com... É um outro assunto que eu quero já falar com você. 3, 4 anos, já se ache gay, já se ache trans, já se ache cross. É diferente. Agora, tem que começar a existir uma aceitação. Né? O Eurico teve esse apoio, esse acolhimento. Não vamos falar apoio, vamos falar acolhimento como você teve, que eu acho extremamente importante, Liz. Porque, Marisa, tanto os pais do Eurico como os meus vieram de uma geração em que gay era viado. Sim, né? E não tinha o que existe hoje, essa abertura e essa possibilidade, através de internet, de você ter conhecimento. E tem uma coisa, Marisa, muitas vezes eu entendo que os pais, nesse caso, eles se tornam preconceituosos, unindo principalmente o medo que eles têm que seu filho e sua filha sejam agredidos, violentados e sejam maltratados fora de casa. Mas aí se confunde tudo, chega ao ponto também de colocarem pessoas para fora, né, Marisa? Isso é muito triste. Mais um exemplo, Liz, que nós conhecemos de uma pessoa que nós temos muito carinho. Ela é publicitária, a nossa querida Yarinha. Sim. Né? Yara Grotera, uma pessoa maravilhosa, inteligentíssima, uma Sim. profissional da área de publicidade, brilhante. Eu aprendi muito com ela, sou muito grata. E eu lembro da mãe dela. A mãe dela é uma gracinha, tia Santinha. Já é uma estrelinha. E eu conversava muito com a tia Santinha, porque eu era muito amiga da Yara, ia para casa da Yara, e ela tinha 3 irmãos, eram 3 filhos homens, e a Yarinha, mulher. E a Yarinha tinha um irmão gay, e a Yarinha, homossexual, muito bem casada, hoje feliz, né? Uma pessoa incrível que acolheu a Yarinha agora num momento de saúde muito difícil e mostrou, não é acolheu, é amor, que a gente vinha falando. Né? E eu perguntava, tia Santinha, como é que é lidar com um filho gay e uma filha também homossexual? Ela dizia assim para mim, eu tenho 3 noras e um genro, da maneira mais louca que alguém pode ter.
porque era verdade, Sim. né? Eu tenho 2 opções, Marisa. Ou eu fico com 2 filhos, ou eu fico com 4 filhos. Eu, como mãe, não vou abrir mão dos meus filhos jamais. Que lindo isso. É uma coisa assim que ficou marcado para minha vida. Infelizmente, o filho gay faleceu, foi logo no começo da AIDS, né? Então, eu tenho uma lembrança da tia Santinha como uma mãe fantástica. Porque, para mim, mãe de verdade é isso. É a mãe que vai... Não é a biológica só. Fazer filho hoje é fácil pra caramba. É o que Sempre foi. mais o pessoal está fazendo é filho. Sim. Agora, é educar, é aceitar, é apoiar, é dar força, é dar educação. E eu sempre digo isso, como eu disse anteriormente. O meu pai e minha mãe eram pessoas muito simples, inclusive culturalmente. Sim. Mas o impulso do amor, que é real, você acaba, ou não, para muitas pessoas, para muitos pais, fechando essa coisa do preconceito, da falta de informação, de não entender direito aquilo. Eu não digo para você que meu pai e minha mãe entendessem direito isso, mas não importava para eles. Eu continuava sendo a mesma pessoa para eles. Sim. Entendeu? Sim. Amada, amado, entendeu? Então isso é muito valoroso. Então, Marisa, a crossdresser vem de tudo isso, porque muitas vezes, Marisa, eu digo que eu nunca escolhi nada enquanto gay que fosse me violentar, Sim. né? Eu fiz as escolhas certas pela minha essência. Sim. Mas para muitas pessoas a sociedade cobra demais e as pessoas não têm culhão para desviar dos desejos da sociedade e atender os desejos da sua essência, né? Talvez se a maioria atendesse a sua essência, nós não teríamos tantos conflitos familiares, né? Tanto... Você entende? Entendo. E tem uma coisa aqui que está assim na minha cabeça. Se você não quiser responder, não tem problema nenhum. É uma conversa bem íntima que a gente está tendo aqui, maravilhosa. Muito se fala hoje dessa forma exacerbada de se falar de homossexualidade, de racismo. Eu já ouvi de muitos amigos que são gays essa coisa assim, tá ficando chato. Tá. Qual é a impressão, qual é a opinião da Liz como cross nessa situação? Parece que é uma forçação de barra, sabe? Porque tudo tem um limite. A minha liberdade, eu penso assim, vai até onde eu não fira a sua. Se eu tenho que te aceitar e te aceito como uma cross, por que você não vai me aceitar como hétero? Sabe por quê, Liz? Está chegando num ponto que nós hétero, eu tenho, sabe assim, vergonha de dizer, desculpa, eu sou hétero. Vá merda. Se eu tenho que aceitar e aceito sem nenhum problema, por que tá essa forçação de barra, Liz? Eu acho que se abriu a janela, escancarou-se a janela, e não é da falta de limite, Marisa. Eu acho que as pessoas podem exercer seu direito de serem o que bem entenderem. Sim. Perfeito. Mas isso não precisa ficar jogando, ao meu ver, tá? Eu posso estar sendo apedrejada agora. Paciência. Eu não preciso ficar toda hora jogando uma pedra no meu vizinho dizendo, eu sou cross, eu sou gay, eu sou cross, eu sou gay. Eu sou, ponto. E eu sempre disse uma coisa. Tudo depende da sua postura. O que é postura certa, o que é postura errada? Desculpa, eu não sei. Eu sei qual é a minha postura. É assim, as pessoas me perguntam, por que você não coloca uma mini saia para sair na rua? Porque eu não tenho mais idade para isso. Ou seja, para mim, ser crossdresser, chegar a um aspecto feminino, a minha referência feminina, nesse caso, pessoalmente, é a Hebe Camargo.
detalhes e tudo mais. Aliás, hoje eu tô com o perfume dela. Delicioso, delicioso. A minha referência de mulher é a melhor possível, Marisa. Entende? A minha mulher como referência, e nada contra as putas, Sim. ela não é uma puta. Não ela, é vulgar, é ela elegante. pode ser até né? na cama, Sim. mas fora da cama ela não é. Dá pra você entender? Sim, claro que eu E aí, entendo. entrando de novo nessa história que você falou, sabe? Eu me lembro de um fato. Você se lembra quando surgiu aquela polêmica no Shopping Frei Caneca de um policial, acho que um segurança, encrencar com 2 rapazes que estavam se beijando e depois teve vários beijaços. Lembra? aquilo lá? Lembro. Eu me lembro que eu estava esperando, eu não lembro quem era, uma pessoa que nós vimos no cinema e tinha um segurança aqui. A coisa já tinha criado vultos enormes. De repente chegaram 2 meninas e começaram a se beijar quase coladas no segurança. E ao mesmo tempo beijavam e davam uma risadinha pra ele. Provocando segurança. Ou seja, eu sou lésbica, eu sou gay e você vai ter que me aceitar. Ele tinha sim que aceitar, felizmente ou infelizmente, porque ele estava trabalhando, né? E obviamente ele não podia discriminar, porque ninguém pode ser discriminado. Seja você nordestino, gordo, negro, gay, não importa, né? Agora, essa... É uma forçação de barra. Eu também não concordo com Sabe? algumas coisas. E eu vou te dizer mais. Eu nunca concordei, nem com um casal hétero, ficar no esfrega-esfrega, no nheque-nheque, dentro de metrô. Você falou em que já viu uma cama. Sabe? Pelo amor de Deus. Não é? Olha, eu fui muito bem educada, graças a Deus. Minhas 2 estrelinhas, que eu amo de paixão, souberam me educar. Minha mãe tinha um comportamento assim. Eu namorava, e aquela época era diferente, era até meio exagerado. Tinha hora pro Paulo ir embora. Eu nunca esqueço que minha mãe, quando estava acabando Fantástico, ela pegava, na época ela assistiu Fantástico, ela pegava o pijaminha, Wagner, e falava assim, eu namorava em casa, né? Olha, Paulo, eu vou tomar banho, então eu já vou me despedir de você. Ou seja, já é hora de você ir embora. Esse era o aviso. Era o aviso. E tinha mais. Eu ia pro portão. Se eu demorasse 2 minutos, ou mais que 2 ou 3 minutos, sabe o que ela fazia? Ela acendia e apagava a luz, Wagner. Porque era assim, se você estivesse beijando aí fora e vizinho comentar, você vai apanhar. Hoje nem pode apanhar, né? Porque tem o ECA, que é o Meleca, que se defende bandido, defende criança, defende menor, a polícia, né? Então, eu fui criada nesse sentido que eu acho que não tem a necessidade de você afrontar as pessoas. Eu fico imaginando assim, uma pessoa idosa, abre a porta do elevador, pode ser um casal hétero, pode ser um casal de cross, pode ser um casal de gay. Não é feio ficar se esfregando, se beijando? Eu não sei se a palavra certa é feio, Marisa, mas eu acho Desrespeitoso. que... Eu não Exagerado. sei... Eu não sei qual é a palavra, mas eu sei que causa uma indigestão Pois é. desnecessária. Olha, entendeu? falamos Desnecessária. juntas. Você pode fazer isso em casa, a 4 paredes. Aí vão falar, ai, Li, você está falando que as pessoas só podem fazer isso escondido? Não. Não. É o local certo, né? Exatamente. Exato, Wagner. Exatamente. Deu para entender? Você não vai na igreja para fazer sexo, e você não vai no motel para fazer oração. Pois, achei ótima isso, ideia. é Achei isso. perfeito. É isso. Da mesma é forma, isso. Marisa, que eu acho... Bom senso. Que eu Encontrei acho. a palavra. Bom senso. Hoje não existe mais bom O senso em nada. absurdo que nós somos o país que mais mata travestis e trans e, ao mesmo tempo, somos o país que mais absorve pornografia de travestis e trans. Olha, Então é uma gente. coisa tão absurda, ou seja, eu mato aquilo que eu desejo. Porque, Marisa, tem uma coisa, às vezes eu desejo ser aquilo que eu não consegui ser. Então eu mato na minha frente para que suma do meu espelho, porque eu vejo e me vejo naquilo. E você E tocou quando eu no- falo naquilo, é exatamente como essas pessoas veem a gente. Aquilo, entendeu? Você tocou num ponto extremamente importante e na hora certa. Da mesma forma
que a gente está falando que pode ser até uma agressão, uma ausência de bom senso, essa super exposição da orientação sexual, também o outro lado não é justo fazer o que a gente sabe que as pessoas fazem, de agredir o cruelmente, rapaz, né? que está andando na Paulista. Aquilo me revolta, gente. Me revolta Agora, profundamente. Marisa, eu acho uma coisa muito louca. Hoje eu vi no Instagram a discussão de uma moça, eu acho que ela estava ambulante, e aí passa uma outra, ela negra, Sim, aí passa uma branca, acho que eu posso falar branca, né? sim. Tá. Não sei, hoje um dia eu não sei mais. Hoje está complicado. E aí começa a xingá-la de macaca, de negona, e a moça negra fica tentando se acalmar. E aí, o resultado disso tudo, quando eu vi o filme, a cena, as pessoas não aprendem isso. Porque hoje tudo é filmado. É incrível. As pessoas não vão aprender. Nós chegamos num ponto que não era mais necessário se falar de racismo. Não era mais necessário. Não era mais necessário falar de ofensa a homossexual. Marisa, Já não tinha é que ter mais, um entendimento, não seria mais Liz. necessário falar das diferenças. Sim. Nós todos somos seres humanos. Todos. Ponto. Cada Todos. um dentro das suas diferenças. Ponto. Olha, Estão criando até, porque fica meio polarizado, parece que joga um contra o outro. Sim. Isso. Por isso que acaba virando talvez até Essa guerra. violência. exatamente, Wagner. Tem Vai toda a criando razão. miasma. Olha, eu lembrei de um momento muito especial na minha vida. Não é segredo, todo mundo sabe que eu estive durante um período funcionária pública nomeada. E eu trabalhei no céu do Parque Bristol. E aí tinha, Wagner, o Novembro Negro. Tem que fazer um trabalho, tem que fazer um trabalho. Eu falei assim, tá. E com todo o conhecimento que eu sempre tive de publicidade, eu mesma fiz uma arte final, que eu guardo na minha casa com muito carinho. Eu pus uma mão assim, negra, e uma mão branca, assim. E o coração. Eu escrevi só uma coisa. Todos os corações são iguais. Vermelhos. Pois é. Não importa. Pois é. E eu vou mostrar, se você me permitir, eu vou trazer Claro. aqui e a gente vai mostrar, porque a Marisa não mente. A Marisa só fala aquilo que é verdade. Por quê? Porque eu nunca... Olha, gente, eu sou filha de italiano da Gema. Né? Meu nono era italianaço. Na minha casa... Bom, Liz, você é a Sim. maior testemunha Sim, disso. sim. Wagner, a Liz ia na minha casa, o Jaime chegava e saía o Jaime... Chegava o Jaime e saía a Liz. E o meu pai, 90 anos, ele dizia assim para mim, mas por que o Jaime não veio mais aqui se vestir? Tô com saudade de ver ele vestido de mulher. É verdade. É Italiano, verdade. 90 anos. É verdade. Eu fiz uma festa cross no meu sítio, meu pai estava lá com todo mundo, o pessoal adorando meu pai. Então é assim, para que, gente? Tem tanto problema pra gente se preocupar. Então. Olha, tem uma pergunta que eu vou te fazer agora, que está causando uma polêmica. Eu vou Já te sei botar, até qual é. vou te botar num circo maluco. Olha, existe uma ONG, eu não quero gravar o nome dessa ONG, Tá, nem diga. porque é ridícula. Uma ONG britânica que é acolhimento dos travestis. Travestis ou as trans? Bom, as duas. As duas, tá? Ela criou uma nova nomenclatura Na Inglaterra? gramatical, mas está espalhando para o mundo inteiro, para que os trans não se sentissem ofendidos e afetados. Estão querendo mudar gramaticalmente o nome do órgão feminino, de vagina para buraco de Bonos ou buraco frontal. Eu tenho vontade de estapear, juro por Deus. Eu, como mulher, aí sim, eu me sinto ofendida. Eu queria perguntar para essa pessoa se o buraco era uma vagina, se ela nasceu pela vagina, ou se ela nasceu pelo buraco de Bônus. Gente, é uma mulher. Acabou. É travesti, mas o corpo é de homem. Ele tem que saber se ele vai no médico, ele vai querer ser tratado como mulher. Não tem vagina, desculpa. Então, Marisa, assim,
Fico irritada. O gênero é exatamente como você se sente, né? Hoje existe essa corrente da psicologia e tal. Como você se sente? Eu me sinto uma mulher, então você deve ser tratada como uma mulher. Até aí, tudo bem. Perfeito. Agora, este caso, quer dizer, as mulheres também, as mulheres podem serem desrespeitadas. Isso. É assim que eu me sinto, Liz. Buraco de bônus. Buraco de bônus. Como dizer, você biologicamente você é mulher, então a sua vagina é um bônus que você tem? Olha isso, Wagner. Perder tempo, né? É perda de tempo. Aí vem aqui na cabecinha da Marisa Wagner e Liz uma ideia. A gente sabe que nós estamos vivendo um momento no planeta Terra, um momento político muito delicado. É guerra da Rússia com a Ucrânia, é toda aquela manifestação maluca que está acontecendo na França. Aqui no Brasil, a gente sabe todo o momento que nós passamos. Aí será, Wagner, que não seria uma cortina de fumaça? Talvez. Esconde Talvez. toda... Talvez. Posso falar uma palavrinha aqui? Esconde toda essa merda que está acontecendo política e vamos soltar isso aqui para desvirtuar. Porque daí o pessoal começa essa polêmica, como... Eu trouxe esse assunto aqui na nossa conversa justamente para dizer isso. Gente, vamos parar de dar ponto para bobagem e vamos começar a ficar atento para as coisas que realmente afetam a nossa vida pessoal. Você sabe, Marisa, eu tenho muito asco, literalmente, quando eu vejo um gay dizer eu não gosto de mulher. Você pode não sentir tesão por mulher, Sim. mas não gostar de uma mulher é talvez não ter gostado e não gostar da sua própria mãe. É assim que eu vejo. E outra, ele está indo contra a essência dele. Se ele diz que ele tem essência feminina... Então eu penso concordo com que você. as coisas devem ser sensatas. Exatamente. Né? Como eu posso dizer eu não gosto de mulher, eu não tenho tesão, atração física, libido por uma mulher. Ponto. Se eu busco a essência feminina toda vez que eu estou de Liz. Pois é. Então... E você tocou num ponto que é... todo mundo tem que pensar nisso. Como é que eu não vou gostar de mulher se eu nasci? Não tem outro jeito de nascer? Tem. Por mais que um trans, por mais... Não, tem, é claro. Inseminação, sei lá. Sim, várias formas. Mas não importa. Você Liz Pari. Você tem como? Não. Pelo mesmo lugar. Exatamente. Então, não existe essa coisa, pra mim, é tão incoerente, sabe? Então, é assim, eu sou gay, então eu vou discriminar quem é hétero. Eu sou trans, então eu vou discriminar quem é cross. Eu sou cross, então eu vou discriminar quem é travesti. E mais, eu sou efeminado e sou discriminado pelos gays mais bombados, que se dizem mais masculinos. Bárbaro, isso que você está colocando. Então, muito é bem. um grande circo. E aí, desculpa, sabe? Eu, graças a Deus, eu nunca tive o apoio. Eu digo, infelizmente, que eu gostaria de ter tido, e talvez eu gostaria de ter ainda, nas minhas festas, das secretarias de LGBTQIA+, tudo mais. Mas chega na parada gay, todo mundo são irmãos, são minhas amigas, beijinhos pra cá, abraços pra lá, todo mundo unido, em carros. E aí acaba a parada, que é uma vez um ano, que a nossa é a maior parada, digamos, do mundo, do planeta, e essa desunião continua. É uma baita falsidade do caramba. E outra coisa que eu gosto... Ainda bem que a gente tem espaço aqui. Marisa, Eu quero... Desculpa te cortar. Você falou uma coisa muito importante, essa coisa de camuflar os pensamentos para que as pessoas não prestem atenção no que está acontecendo. Sim. Tem uma famosa frase que diz dividir para governar. Ou claro. seja, não deixa o povo se unir. Claro. Porque Isso! assim o povo vai dispersar e nunca vai se unir contra o poder. Entendeu? Tanto, meu amigo, que tem assim, é o pobre rico, é o vermelho e azul, é o amarelo e o roxo. Polarização mesmo. Gente, nunca... Olha, Liz, 67 anos,
Eu digo isso, eu não tenho problema nenhum com esse negócio de etarismo. Que etarismo? Velho deve ser quem criou esse negócio de velho. Eu sou uma mulher na plenitude da minha vida. Eu amo a minha idade. 6,7 bem vivido e dou um olé, Wagner, e muita menininha de 30. Tá? Dou um olé. Energia, vontade de trabalhar. Então, gente, o que precisa existir é parar com esse mimimi, ter respeito verdadeiro. Não adianta falar assim, ai, precisamos deixar de ser racista. Ai, precisamos ter, não pode ser, ter xenofobia. Ai, não pode ter gordofobia. Gente, na minha época, olha, você quer ver o sucesso mais maravilhoso de um humorista? Viva o Gordo. Nosso querido Jô, ele assumia, ele fez uma dieta do caramba, ficou magro. Ele falou, quero voltar a engordar, porque eu perdi a graça. Exatamente. O Hassum, você viu que o Hassum está engordando de novo? Né? Então, para com isso. As pessoas têm que ter valor pelo caráter que elas têm, pelo carinho, pelo respeito, sabe? Pela hombridade que cada um Você carrega. quer ver uma outra coisa que eu não é que eu não concorde, não é isso. Eu acho desnecessário tantas letras do alfabeto, por exemplo, L, G, Q, blá, blá, blá. Quanto maior o número de letras, mais segmentada a classe Sim. fica e mais desunida ela está. Por quê? Como eu sempre disse, eu sou laranja, não me misturo, é como uma banca de feira. Eu não me misturo com abacaxi. Você é abacaxi, não se mistura com morango. É assim que a cultura, o universo LGBTQIA+, funciona. Não existe união porque está tudo segmentado. Entende? E uma disputa desnecessária para roubar. Se você, Liz, você ocupou um espaço de responsabilidade, de ética naquilo que você faz. Aí vem outro e fala assim... Desculpa. E com trabalho, não com close. Sim! Eu uso a minha imagem para divulgar meu trabalho. E isso eu quero deixar bem claro, porque muitas pessoas que eu sei acham que eu vivo de close. Não, eu vivo do meu trabalho. Às vezes eu trabalho e eu acho isso ótimo, não me acho melhor do que ninguém, até 14, 15 horas por dia. Então, ponto, entendeu? É isso, Liz. E as pessoas ficam querendo... A mesma coisa acontece no segmento artístico, sabe? Você ocupa um espaço porque trabalhou pelo teu talento. Você não sentou em cima do teu talento, o teu talento está na tua competência, Verdade. entendeu? E as pessoas querem o teu espaço. Ah, como é que ela chegou lá? Por que ela está lá e eu não estou? Para com isso, começa a se preocupar com a sua vida, com o seu crescimento. E voltando à parada gay. Você está lembrado que eu fui... Você não. Não, na época, não era a Liz ainda, Isso. mas o Jaime. Eu fui com o Jaime num carro alegórico e aí vi aquele mar de gente, mas ainda a parada tinha Um cunho político. um cunho e tinha um objetivo. Tanto que a gente discutia assim, poxa vida, agora que a parada gay já conseguiu esse marco de ser uma bandeira para o segmento LGBT, por que agora eles não arrastam junto com eles? Eu falei isso, você está lembrada? Lembro. Por que não arrasta uma razão, um motivo, usando a força, né? Não. Aí virou hoje, eu não vou mais em parada gay. Não é mais aquela parada gay que eu fui. Parece que as pessoas vão... e se eu tiver errado, olha, me desculpem aí, os gays, os trans... Eu vou falar mesmo, aqui eu tenho liberdade para falar e é isso que eu vou dizer. Acabou isso, as pessoas vão para se exibir, vão para fazer sexo. Tô fazendo sexo na rua, Liz. Para que isso, gente? Aproveite, já que vocês tiveram essa força para levantar. Essa visibilidade, né? Exatamente. Pois é, tô errada, Wagner? Pelo amor de Deus, gente, vamos aproveitar. Foi uma luta, Liz, que muitos ergueram essa bandeira, porque sofreram lá atrás. Inclusive a nossa amiga Cacá de Poli. Sim, a Cacá, infelizmente, não está mais com a gente, mas tem que ser respeitada pela bandeira que ela levantou. Eu lembro que a Cacá chegou aí no Jô Soares. Claro. E teve um negócio que ela falou que eu achei o máximo. Jô, eu era para não ter nada, não ter dado certo. Porque eu sou caolha e gorda. E gay. E gay.
E olha, Wagner... E transformista. E de um respeito no segmento enorme. É. Pena que eu convivi pouco, né? Eu conheci a Cacá e me orgulho de dizer que eu sou amiga de Liz, sou amiga de Cacá, sou amiga de Luli. Luli, beijo! Com uma saudade danada de você, menina! Que saudade dela! E eu acho que o que precisa, nesse momento, as pessoas se conscientizarem em ser humanas. É como eu Em falei. ter respeito, independente de qualquer coisa. A empatia para mim é olhar o outro com os olhos do outro. Ou seja, eu sou diferente de você, dele, de todo mundo, mas eu sou único, claro. Mas isso não desmerece você ser tão bom quanto eu. Exato. Então é só isso. Exato. É o respeito ao outro, a diferença do outro. Ponto. É muito triste quando a gente vê uma luta. O pessoal pergunta assim para mim, Marisa, não vou sair da nossa conversa, mas é o que o pessoal fala. Você é feminista? Por quê? Porque eu tenho 67 anos e eu vivi um momento onde a mulher lutou mesmo. Né? Eu falei, não, eu não tenho essa coisa de feminista, de queimar sutiã, de botar pelo no sovaco. Eu acho horroroso isso. Não é nada feminino. Gente, ser feminista, para mim, Marisa não é feminista. A Marisa é uma mulher que gosta de ser feminina, não substitui o meu papel. Acho que eu fiz até uns erros aí, né? Porque não deixava meu marido abrir a porta do carro, me ferrei. Tinha que deixar abrir a porta do carro, né? Porque hoje ele acha que eu tenho que fazer mais força do que ele. Esse porcaria. Viu, Paulo? Eu tô aqui rasgando o verbo. Então, mas o que eu queria, independentemente de ser... Vai acabar o casamento ao vivo. 41 anos, Wagner, não é mole. Se não acabou até agora, não acaba mais. Não é pelo fato de ser homem ou ser mulher, mas você tem que lutar pelo respeito. O meu crescimento, esse negócio de ficar falando também, que eu acho outra cortina de fumaça. Ai, mulher ganha menos do que homem. Para! Eu ganhava mais do que o Paulo num dado momento. Eu não precisei de cota, eu não precisei de nada. Eu não precisei ser feminista. O que eu precisei foi buscar o meu conhecimento para fazer mérito da minha excelência profissional e ganhar o que eu achava que eu merecia ganhar. Não era ganhar mais que homem, mais que mulher. Não, ganhar o que eu merecia. Hoje está uma babaquice. Ai, a mulher tem que ganhar mais que homem. Ai, a mulher tem que estar mais na política. Pergunta para a mulher se ela quer estar mais na política. Eu estive candidata à vereança. Estava num à pé. vereança. E depois me irritei profundamente, Wagner, quando eu descobri que eu fui chamada para cumprir a da cota. Mas aí... Isso eu não sabia, Marisa. Sim, depois eu descobri. Eu achava A cota assim, de mulher? Ser mulher... É que a mulher dá direito a vários homens. Você entendeu? Tem que ter a cota. Para com isso. Ai, tem que ter mais mulher. Olha, quando teve mulher no comando, olha a merda que foi. Foi empichada e depois ainda tá lá, né? Então não é isso. É ter gente competente. Esquece o sexo. Um ser humano com os mesmos valores, tudo igual, independente se é trans, se é homo, se é hétero. Não, tem que ter competência. Ah, mas você fala isso porque você é branca. E formação. Exato. Você é branca, a vida foi fácil. Gente, Cheio de mulher competentíssima. tá cheio. Olha, na publicidade, principalmente na área de mídia, é um mundo feminino. É um mundo feminino. E a gente, olha, eu fui mídia há 23 anos, não vou negar. Nunca vou deixar de ser, né? E numa época... Numa época, Liz, que existia ainda... Sempre vai existir o negócio do machismo. Sempre, né? E sabe quem eu responsabilizo? A mulher. Porque quem que cria o filho? Meu filho, eu nunca disse para ele, não chore, homem não chora. Chora. Tem que aprender a fazer as coisas. Se amanhã, hoje ele já há algum tempo ele mora sozinho, ele se vira, e eu falo para ele, se você amanhã casar, juntar, não me interessa, for dividir a vida com alguém, não esqueça de que tem que ser tudo compartilhado. Então, a responsabilidade é da própria mulher. Mas você criou um homem assim. E como você acabou de dizer,
o machismo é criado, infelizmente, pela mulher. Sim. E ela depois vai lá e reclama. Aí acha bonito botar o sovaco na rua e dizer que isso é feminismo. Eu sinto muitas vezes, Liz, eu sinto vergonha. Eu falo, não, ser mulher não é isso. É o que você falou, sabe? Eu também tenho essa visão. Ser mulher é ter delicadeza, sabe? Não. E veja, a delicadeza não implica em você não ter força. Lógico. A delicadeza não implica em você não ter Capacidade. determinação. Determinação. Agora, não adianta, eu penso sempre assim, não adianta você querer atingir um objetivo se você não tiver formação e talento. Exatamente. Não adianta, Exatamente. entendeu? Tem toda a razão. Tem um detalhe, até o homem pode ser delicado. É claro, Sim. é claro. Pepeu Gomes, meu lado feminino não fere meu lado masculino. Eu achei uma das melhores músicas. Ser um homem feminino Você não sabe, fere Marisa, o meu lado que para masculino. algumas cross, eu comento que quando bem administrado, esse lado masculino e esse lado feminino, nós ganhamos, porque todos nós temos, tá? Nós ganhamos uma energia dupla. Exatamente. Nós temos uma energia potencializada, entendeu? Exatamente. E eu sempre, quando eu converso com os meus amigos e aqueles que são gays, eu me dou muito bem. Eu até plageio a minha amiga Ana Fadigas, que eu falo assim, eu sou meio gayo. É que meu lado gay gosta de homem também, entendeu? Mas eu sei... Por quê? Em função disso. Porque e até senti isso nas cross, essa atração. Porque existe a delicadeza, o olhar feminino, né? E existe a força, que é inegável. Eu costumo dizer que nós, mulheres, somos frágeis, sim. Sabe onde? No físico, no organismo. Porque nós temos os hormônios muito mais potencializados. Então, não venha medir força que eu falo, Física. força física. Não, a gente tem uma mentalidade, a gente tem uma capacidade de administrar melhor, porque isso é uma coisa mais da mulher. Agora... Mas não faz a mulher pior, por isso... Pois é. E segundo, até entrando nesse assunto que você está falando, essa questão de colocar trans para lutar com mulher. Isso é desproporcional. Pelo Claro, amor de claro. Deus, Isso é gente. desproporcional, Isso é né? ridículo. É ridículo. Meu filho, ele vira do avesso quando ele conversa sobre esses assuntos. Ele fala, mas não tem sentido, sabe? Ele estava comentando comigo outro dia que lá nos Estados Unidos eles estavam falando que a mulher, a atriz, ela ganha menos do que o homem. Né? A Mulher Maravilha, que fez a Mulher Maravilha, ganhou menos do que foi o Super-Homem. Não, o Super-Homem. Agora, gente, tem que ser medido também pela bilheteria. Ué, se a bilheteria deu mais, vai ganhar mais. De repente tem um filme que a mulher consegue uma Marisa, bilheteria agora mudando maior. completamente, o que está acontecendo em Hollywood é uma coisa mais séria. Eles estão implantando a inteligência artificial e você, enquanto ator, tem que assinar um termo que você concede o uso da tua imagem para se criar, digamos, entre aspas, um robô artificial na imagem por tempo indeterminado. Ou seja, Substituir. cadê seu emprego? Os Gente roteiristas do céu. estão em greve em Hollywood porque eles realmente são discriminados ao ponto de ganharem muito pouco. E aí os atores se juntaram justamente por esse fato. Não, isso tem todo sentido, essa luta que eu não sabia disso. Eu acho que é isso, tá? Agora, ficar questionando essa questão do salário. E aí, o que a política faz? A política usa isso, que é o que o Wagner acabou de dizer. Para político, ter essa guerra de sexo, de raça, É polarização. de poder aquisitivo... Quando você polariza, você enfraquece. Pois é. Só isso. Dividir para não dividir para não governar. Agora, o que fazer, Wagner? Aí a consciência e a Meu inteligência, né? Deus do céu. Tem outro caminho, né? É triste. E eu acho que aí é um assunto que vai indo pelo individual, né? Sim. Você toma consciência e você vai ganhando o corpo, como ele disse,
para unir outras pessoas que têm esse mesmo pensamento, para que a coisa não fique polarizada. Porque, Marisa, eu posso não aceitar a sua opinião, Sim. mas eu respeito. Eu posso não ter a mesma opinião que você, mas eu respeito. Eu não preciso criar em você uma inimiga, porque você não tem o mesmo pensamento que eu em determinado assunto. Ponto! Você falou uma coisa tão séria agora, Liz, e tão triste. A gente vê... e não era amizade, porque eu acho assim, quando você é amigo de verdade, você não vai deixar de ser amigo porque aquela pessoa que você sempre teve amizade tem uma opinião diferente da sua. É o que você falou. Né? Eu posso até não concordar, Bom, mas então, deixar... mas é o que a se gente você não mais concorda assistiu. com a opinião alheia, que seja diferente da sua, você também, imagino, pessoas assim, não concordam com o diálogo. Porque o diálogo, para mim, eu tenho uma resposta a tal assunto e você tem outra. Nós estamos conversando a respeito. Nós unimos as duas opiniões e fortalecemos uma terceira, talvez. Mas as pessoas não pensam assim. Não, e agora está irredutível. Eu gosto do azul e você gosta do rosa. Não, você tem que gostar do azul. Você não pode gostar do rosa. E se você não gostar do azul, você está cancelado. Porque hoje é assim, você está cancelado. Tá fora de esquema. Você não Exatamente, existe mais. E como se a vida só fosse internet, né? Olha, é a coisa mais deliciosa conversar com você, sabia? Com você também. Bom demais, não é, Wagner? É assim, é tentar levar para as Não, pessoas... e fora que a gente... Sabe o que acontece? A gente tem também um link e uma sintonia muito legal, Marisa. Sim. A gente se conhece muito, né? É verdade. Eu acho que até essa intimidade, esse conhecimento um do outro, faz com que a gente tenha até limites, sabe? Porque eu acho que a amizade também é isso. Você chega até um ponto e fala, daqui pra frente eu não posso ir, Sim. né? Sim. Então isso é respeito. Então é muito gostoso. E olha, oxalá as pessoas que estão acompanhando a nossa conversa pudessem entender o quanto é importante as pessoas se amarem, se respeitarem. Se admirarem. Isso tudo fica tão mais fácil, a vida fica leve, gente. Repensa, reflete no que a gente está falando. Esse é a primeira conversa do Visão Feminina e eu espero que a gente tenha, assim... Milhares e que você possa voltar para contar mais coisas para gente. Porque o assunto é vasto. Viu? Nossa! E sabe, que você tenha certeza de que a Marisa, aqui, no Visão Feminina, só quer trazer coisas boas, porque eu também estou cansada de ver desgraça, coisa ruim, sabe? Então aqui a gente quer trazer coisa boa. Fôlego, né? Fôlego, energia, conhecimento, para que você possa aprender. Eu aprendi muito hoje. Mas você não tem ideia como eu estou aprendendo. A gente tem que ter um pouco mais de humildade e entender que a gente só consegue crescer na vida quando a gente decide arriscar e aprender. Todos os dias. Eu aprendo com meu filho, eu aprendo com uma criança, eu aprendo com um parceiro de trabalho, eu aprendo com meu vizinho. As pessoas estão muito prepotentes, se achando dona da verdade, querendo poder, dinheiro e visibilidade, esquecendo que a amizade, que o amor, que a paciência, que a perseverança são coisas fundamentais que fazem a gente ser feliz. O que eu desejo, Liz, para você é muita felicidade. Quero continuar estando ao lado da Liz, ao lado do Jaime. O Eduardo é Maria, o Jaime é a Liz. Sabe? Porque vocês são muito importantes da minha vida e eu desejo que todas as cross que estejam com você atinjam essa felicidade que você conquistou. Gente, isso é conquista. Felicidade é conquista. Eu sempre falo que a plenitude de ser e estar. Se tem uma frase que eu levo para minha vida que eu aprendi com esta moça, é que nós estamos
Nem sempre somos. Mas no caso das cross, a plenitude de ser e estar mulher é um processo evolutivo e uma conquista. Muitas vezes árdua e ao primeiro olhar impossível. Mas tudo é possível. Sonhos são para serem realizados, né? Quando você foca, quando você tem determinação e principalmente quando você se autorrespeita, né? Agora, acima de tudo, nesse caso, autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu quero? Até onde eu quero chegar? Ponto. Nossa, eu ia te fazer um pedido e você já se antecipou, deixando um recado tão bonito, que eu acho que o recado mais fantástico que você podia deixar, Liz, para as cross e para as pessoas que, de repente, estão sentindo alguma coisa diferente na sua sensibilidade, é isso que você falou, é o autoconhecimento. E agora, para as pessoas que não são cross, eu quero deixar um recado muito simples. Por favor. Nós não somos ETs. Muito obrigado. Olha, Liz, eu fiquei muito feliz, como sempre. Muito mais não, tanto quanto você. E eu quero aproveitar e fazer um agradecimento. Ele vai ficar muito pé da vida comigo. Wagner, você me deu a minha vida de volta. Isso é a minha vida. É a minha missão. Eu espero que você tenha gostado, que você fique com a gente. Cola comigo. Cola aqui no podcast Visão Feminina, porque semana que vem tem mais. E eu prometo para vocês que vai ser fantástico. Obrigada, Liz. Obrigado a você. Eu Obrigado não consegui segurar, meu amigo, porque a emoção é muito forte. Eu estou muito feliz. Beijo, minha linda. Espero você de volta. Gente, beijo e até a próxima semana. Tchau.